Olá, olha só, essa imagem aqui, com essas redes de dados todas complexas e interligadas, é basicamente o retrato do que acontece por trás de quase tudo que a gente faz online. E hoje a gente vai desvendar o grande segredo que permite ao nosso mundo digital lidar com uma quantidade absurda de informação: os bancos de dados distribuídos. Já parou para pensar nisso? Por que o feed de uma rede social não fica guardado em um computador só? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta, olha, ela nos leva para um dos maiores desafios da engenharia moderna. Como fazer bilhões de interações parecerem que acontecem num piscar de olhos? A verdade é que a escala dos aplicativos que a gente usa todo dia, como redes sociais, e-commerce, serviços de streaming, tudo isso criou um problema que os bancos de dados tradicionais sozinhos simplesmente não davam mais conta. O volume e a velocidade dos dados passaram e muito da capacidade de um computador só. E é aí que entra a solução, o banco de dados distribuído. Imagina pegar toda a inteligência de um banco de dados tradicional e juntar com o poder de, sei lá, um monte de computadores trabalhando em rede. O objetivo é criar aquela ilusão perfeita de que, pra gente, tudo está num lugar só. Ok, a definição mais técnica diz uma coisa super importante aqui. Não é só um monte de banco de dados jogado por aí. A palavra-chave mesmo é logicamente interrelacionados. Ou seja, eles formam um sistema único, coeso, que foi feito para trabalhar em conjunto. Agora, a parte mais legal de tudo é esse conceito de transparência. É tipo o truque de mágica que faz a coisa toda funcionar. Para quem está usando o aplicativo, toda aquela complexidade de ter dados em São Paulo, em Nova York, em Tóquio, tudo ao mesmo tempo, isso é totalmente invisível. A sensação é de que está tudo ali, num lugar só. Mas como é que essa ilusão de é construída na prática? Bom, existem duas estratégias principais para distribuir os dados. Vamos dar uma olhada nesse kit de ferramentas. De um lado, a gente tem a fragmentação, que é basicamente fatiar os dados. Do outro, a replicação, que é, bem, fazer cópias. São duas ferramentas diferentes para chegar no mesmo lugar, conseguir gerenciar dados em uma escala gigantesca. Então, a fragmentação, o nome já dá uma boa dica, né? É sobre pegar uma tabela gigante e quebrar em pedaços menores. E dá para fazer isso de dois jeitos. O primeiro é a fragmentação horizontal, que muita gente conhece como sharding. É quando a gente divide as linhas. Pensa, por exemplo, em separar uma lista de clientes por região ou país. Já a segunda é a fragmentação vertical. Aí a gente divide as colunas. Tipo, separar as informações públicas de um funcionário, como o nome e cargo, dos dados mais sensíveis, como o salário. A replicação, por outro lado, faz o que o nome diz. Cria cópias dos dados em vários lugares diferentes. Isso é ótimo para disponibilidade, né? Se um servidor cai, tem outro ali para segurar a barra. E também deixa as leituras mais rápidas, porque os dados podem ser acessados do lugar mais perto de quem está pedindo. Só que, claro, tem um porém. É uma troca. Leituras mais rápidas significam que as escritas, as atualizações, ficam mais lentas e bem mais complexas. Afinal, toda cópia precisa ser alterada. Pois é, mas a partir do momento que os dados estão espalhados por aí, começam a aparecer uns problemas novos. E, convenhamos, bem mais interessantes. Como é que se garante que um sistema, com tantas peças se movendo ao mesmo tempo, continue consistente e confiável? E os desafios não são poucos, viu? Primeiro, tem que manter várias cópias de dados sempre em sincronia. O sistema também precisa aguentar o tranco se um dos sites cair ou se a comunicação entre eles falhar. E talvez o mais crítico de tudo, uma transação que mexe com vários sites ao mesmo tempo tem que ser tudo ou nada. Não pode dar certo só na metade. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Pensa numa transferência bancária. O sistema debita o dinheiro de uma conta, que está num servidor, e precisa acreditar em outra conta, que está em outro servidor, talvez em outro país. Como a gente garante que essa operação não pare no meio do caminho se a rede falhar bem na hora? A resposta para isso é um protocolo bem inteligente chamado confirmação em duas fases, ou two-phase commit. Pensa nele como uma votação super organizada. Primeiro, tem um coordenador que pergunta para todo mundo envolvido: e aí, tá todo mundo pronto para fazer essa transação? Se todo mundo responder sim, eles se preparam, travam o que precisa ser mudado e só depois, quando tem esse acordo geral, é que o coordenador manda a ordem final. Ok, pode confirmar. É um jeito brilhante de conseguir um consenso num sistema todo espalhado. E o resultado disso é uma coisa chamada atomicidade. Ou seja, ou a transação acontece por inteiro em todos os lugares que ela precisa acontecer, ou ela é totalmente desfeita em todos eles. Simples assim. Não existe meio termo. É isso que garante que os dados continuem íntegros,
mesmo num ambiente super complexo como esse. Ufa, depois de toda essa complexidade, fica a pergunta: qual é a recompensa? Por que as maiores empresas do mundo investem tanto nisso? Bom, vamos conectar agora todos esses conceitos com o impacto que eles têm no mundo real. As vantagens são tipo os 3 superpoderes da internet moderna. Primeiro, maior disponibilidade, porque se uma peça falha, o sistema inteiro não cai. Segundo, melhor desempenho, porque os dados ficam mais perto de quem precisa deles. E terceiro, uma capacidade de expansão quase infinita, a famosa escalabilidade. E falando em escalabilidade, olha que interessante a diferença entre escalar na vertical e na horizontal. Escalar verticalmente é tipo comprar um supercomputador, cada vez maior e mais potente. É caro e uma hora não tem mais para onde crescer. Agora, escalar horizontalmente, que é o que os sistemas distribuídos fazem, é bem diferente. É só ir adicionando mais máquinas, mais simples e baratas, na rede. É um modelo de crescimento muito mais flexível e poderoso para crescer de forma massiva. Olha, essa citação aqui resume perfeitamente a filosofia por trás disso tudo. A ideia é pegar um problema enorme que parece impossível de gerenciar, quebrar em pedacinhos menores e fazer esses pedaços trabalharem juntos de forma coordenada para resolver a coisa toda. É o bom e velho dividir para conquistar, só que aplicado à computação em grande escala. E tudo isso nos traz para uma última reflexão, né? A distribuição de dados resolveu os problemas que a gente tem hoje, mas e amanhã? Com essa explosão de dados que vem da inteligência artificial, da internet das coisas, qual vai ser a próxima grande sacada na arquitetura de dados? O que será que vem depois da distribuição? Fica aí a pergunta para a gente pensar.